E aí, pessoal, tudo beleza? Fazendo alguns trades aqui, vendo uma movimentação gráfica, tem umas linhas aqui, né? Acompanhando esse movimento. Ele já passou esse movimento. Qual é a probabilidade dele continuar? Ó, é um candle de força com força. Então a probabilidade é dele subir, ele continuar o movimento. Ele veio aqui fazer um pullback, né? Não se assustem, é que o preço está fazendo. Inclusive, ó, eu vou até entrar de novo aqui, porque o gráfico está mostrando para mim que ele está fazendo isso aí. Ele está mostrando. Olha aqui, ó. Veio, rompeu esse fundo, voltou, rompeu o que era resistência e vai seguir força, vai seguir o que? Buscar o topo. Se ele sai de um fundo, ele busca um topo. Esse movimento que ele fez aqui foi simplesmente um pullback para ganhar força, porque onde ele pode parar? Ele pode parar nessa região aqui, ó. Pode parar aqui ou aqui. Então ali ele não vai parar. Candle de força aqui do lado dele vai continuar subindo. Vai continuar subindo. Olha lá, ó. Olha aqui, vocês conseguem identificar um candle aqui, ó. Esse candle aqui, ó, fechou como, ó. Cara, não tem pavio de lado nenhum. E ele ainda tem, ó, esse espaço aqui no próximo topo, ó. Tanto é, ó, olha a perfeição. Quer ver? Ó, olha onde ele veio. Ainda tá continuando. Por quê, ó? Um outro candle de força. Simples. Ele vai buscar, vai procurar o topo. Apesar de aqui ser um topo, né? Ó, formou um topo, formou um fundo, formou um topo, formou um fundo. Ele passou desse fundo que foi resistência, passou, chegou aqui, por isso eu fiz a entrada de continuidade. Agora ele pode parar aqui? Pode, porque é um topo, mas eu ainda aguardo aqui. Mesmo porque aqui é mais ou menos uma região de 61.8 de queda, né? Se ele parar aqui, ele vai fazer movimentos de baixa, seguindo assim um ideal de fractal, né? Ó, foi buscar sombra, tá lá. Entrada perfeita, entrada perfeita. Vocês têm que entender o movimento do gráfico, né? Ó. Subiu, deixou topo, voltou, subiu, deixou topo, ó, topo mais alto que o outro. Veio, rompeu fundo, opa, se ele rompeu o fundo anterior, eu tenho que trabalhar com ele na venda, não é? Fez um outro fundo, continuou subindo. O que que eu vou ter que fazer? Se ele chegar aqui e mostrar fraqueza na região desse fundo aqui, ele vai fazer continuidade de queda. Porém, olha o que que ele me lança aqui, ó. Ó, uma vela de força. Então o que que eu fiz? Entrei, comprado na continuidade, ele veio fazer um pullback aqui, parou justamente nessa região do fundo. Falei, não, vou entrar de novo porque é gain. Ele só fez o movimento, que é aquele movimento nessa vela que ele fez aqui, ó. Ele fez esse movimento, quer ver? Ó, ele fez esse movimento. Ele abriu aqui, veio buscar por isso aqui, ó, e foi lá para cima. Olha o movimento que ele fez. Ó, terminou assim. Começou assim e terminou assim. Então por quê? A esperança agora o que que é? Que ele venha fazer um topo lá em cima. Ele venha fazer um topo lá em cima. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Olha só. Ele fez uma correçãozinha aqui, ó. Por causa de, ó, olha como que é o trade, ó. Aprenda a ler o gráfico, ó. Fundo, subiu, topo, fundo, subiu, topo. Olha o que ele fez aqui, ó.
Estrutura do que? De alta, topos mais altos e fundos mais altos. Começou a reverter a tendência, fez o que? Rompeu o fundo, fez um fundo abaixo. Opa, se ele fez um fundo abaixo, será que ele mudou a tendência? Voltou para a região, chegou aqui, ó, fez um topinho, mas o que aconteceu? Só para pegar força e buscar o que? O topo acima. Esse movimento é um canal amplo e esses movimentos são canais estreitos, com muita força. Tanto é que eu entrei nessa vela de força. Entenderam o movimento? Então, quando você começa a entender o movimento, você começa a entender o suporte e resistência de uma maneira diferenciada. Você começa a operar o suporte e resistência de forma segura. O que é operar suporte e resistência de forma segura? Ou o preço perde força na região da resistência e retorna, ou o preço perde força na região do suporte e retorna, ou o preço mostra força no meio do movimento para buscar resistência ou buscar suporte. Então você começa a entender dessa forma, você delimita o seu movimento, você delimita a movimentação gráfica. Como assim? Como assim? Delimitando. Eu quero dizer assim, ó, você faz o seguinte, ó. Até então, o que você procura fazer? Identifiquei aqui, ó, identifiquei um suporte, identifiquei a resistência, tá? Só que no meio desse movimento aqui, o preço fez assim, ó. O preço fez esse movimento aqui, ó. Tocou lá, né? Ele fez esse movimento, perdeu, fez isso aqui, tocou no fundo. Aí ele vai chegando. Quando ele chega aqui, você já identificou que no 50% desse movimento aqui, ó, existe uma região. Então, se ele fizer um candle de força na parte de cima da região, o que ela está tentando me mostrar? Que com força ele vai buscar o quê? O topo. Agora, se ele já mostrar um candle de fraqueza aqui, mostrar aqui um candle de força de queda, ele já vai me mostrar que vai buscar o fundo. Então eu posso entrar no movimento aqui de venda de 50% ou de compra de 50%. É diferente quando ele chega aqui, por exemplo. É muito diferente, por exemplo, se ele chegasse aqui nessa região aqui e apresentasse um candle assim. Porque provavelmente ele só fez um pullback aqui na região. Para quê? Para continuar a subida. Então, é isso que vocês têm que se atentar para os movimentos. O preço caminha suporte e resistência, pullback. Pullback, suporte e resistência. Suporte e resistência ele para, pullback ele rompe. Depois o rompimento, pullback. Continuação de tendência. Pullback, continuação de tendência, suporte e resistência, correção de preço. Entenderam? Suporte e resistência, correção de preço, pullback, continuidade de tendência. Se após o rompimento do suporte ou resistência ele faz um pullback, ele vai continuar a tendência. Então, como eu entendo o movimento gráfico em opções binárias? A partir do momento que ele respeita suporte ou resistência, ou após o rompimento ele faz o pullback. É assim que nós entendemos o movimento gráfico em opções binárias. Tá bom? Espero que tenha ficado claro para você essa aula. Te vejo no próximo trade, te vejo numa próxima aula. Fui!